Olá, estes são os destaques desta terça-feira no TJ Goiás. Na edição de hoje vamos falar sobre a renúncia do Papa Bento XVI com a repercussão entre os fiéis católicos aqui na capital. E ainda, já estamos aqui no estúdio do TJ Goiás com o reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, e também com Irene Dias de Oliveira, que é coordenadora do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião aqui da PUC Goiás. O TJ Goiás já está no ar. Ontem pela manhã, tudo parecia tranquilo durante mais um encontro de cardeais no Vaticano. Mas ao tomar a palavra, o Papa Bento XVI deixou toda a comunidade católica surpresa. Joseph Ratzinger anunciou que vai deixar o pontificado dia 28 de fevereiro. Desde então, esta é a principal notícia em todas as partes do mundo. Aqui na capital goiana, os fiéis receberam com surpresa, mas confiança na atitude de Bento XVI. Vamos acompanhar nesta reportagem de Douglas Branquinho e Sidney Almeida. Na manhã de ontem, durante um encontro de cardeais no Vaticano, o mundo foi surpreendido com a notícia da renúncia do Papa Bento XVI. O discurso foi feito às 11h30 da manhã, no horário local. Os brasileiros ficaram sabendo da decisão às 8h30 da manhã, do horário de verão. Todas as atenções da imprensa do mundo inteiro se voltaram para a Praça de São Pedro. O alemão Joseph Ratzinger se tornou o Papa Bento XVI depois da morte de seu antecessor, Papa João Paulo II, em 2005. Em comunicado, o Papa de 85 anos afirmou que deixa a liderança da Igreja Católica devido à idade avançada e por não ter mais forças para exercer as obrigações do cargo. O pontífice disse ainda estar totalmente consciente de seu gesto. A renúncia deve se formalizar no próximo dia 28. Até lá, Bento XVI fica totalmente encarregado dos assuntos da Igreja. A Santa Sé anunciou que o papado fica vago até a escolha do sucessor, que deve ser antes da Páscoa. Nas ruas de Goiânia, a população indica que entende a atitude do Papa. Eu apoio, porque ele está muito cansado, muito velhinho já. Ele está sentindo que ele não está dando conta mais. Eu apoio, porque ele tem um livre-arbítrio, ainda mais que é um problema de saúde, né, de seguir a vida dele, cuidar da saúde dele, independente se ele é um missionário de Cristo, né, ou não. Para muitos, o gesto de Bento XVI foi sensato. Eu acho que no sentido que ele se expôs lá, eu acho que ele fez bem, sabe? Não foi uma coisa que vai prejudicar a igreja. Fiéis católicos já esperam a escolha do novo pontífice. Nós vamos ter outro Papa, né? Não deixe de... É outro Papa que vai surgir, vai continuar o seu trabalho, e a igreja continua, né? A vida continua, né? Vários Papas tiveram, né? Não é porque ele vai renunciar que a igreja vai deixar de existir, né? Outros cogitam até um Papa brasileiro. A gente ficaria muito feliz se isso acontecesse, né? A Arquidiocese de Goiânia se manifestou na tarde de ontem. A liderança católica goiana respeita a decisão e entende que o gesto foi lúcido e corajoso. Uma atitude de lucidez, de grande coragem. Nós percebemos a virtude desse grande homem, né, que é o Papa Bento XVI. Já o tinha demonstrado em tantas vezes, inúmeras vezes, mas também marca a história com essa sua decisão. E para falar sobre esta renúncia e o que representa para todo mundo, estamos aqui no estúdio do TJ Goiás com o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Volmir Amado, e também a professora Irene Dias de Oliveira, que é coordenadora do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião da PUC Goiás. Olá, boa tarde. Boa tarde. Que surpresa, né, reitor? De fato, creio que o sentimento nosso é um pouco o sentimento da comunidade católica, não só aqui na Arquidiocese, mas no mundo todo. Porque eu lembro quando, em 84, professor Irene, fazia teologia, era um estudante de teologia. Recém havia sido aprovado o novo Código de Direito Canônico. E lá tratava sobre a questão também da eleição do Papa. E previa, sobretudo, duas situações de considerada sede vacante, quer dizer, a igreja que estava sem o governo do Papa.
e colocava duas situações importantes. Uma era a morte do Papa, o seu impedimento, que podia ser uma situação de doença grave, de falta de uso da consciência, ou a outra situação da renúncia. Quando estudávamos aquilo, achávamos, bom, esse outro aqui está constando só porque foi lá em 1415, 600 anos atrás, então porque isso já tem um precedente com outros papas da Idade Média para trás, muito antes do descobrimento do Brasil, certamente isso colocaram só para constar. E nunca imaginava, de fato, em vida, ver que um papa, por ação deliberada, com consciência, com reflexão diante de Deus e de si, com olhar sobre o mundo, renunciasse ao seu ministério petrino. E isso estamos vendo em vida. Claro que portanto, é previsto, a lei da Igreja prevê esse gesto, não é nada de excepcional, nem na história, nem na lei da Igreja, e o que o Papa fez é correto, com todo o procedimento, inclusive, porque é um detalhamento de como deve ser a renúncia. Ela deve ser de livre e espontânea vontade, no uso da consciência e feita de um modo público. Ela não precisa ser aceita por ninguém, porque não há ninguém acima do Papa, senão Deus, evidentemente, e, portanto, ele precisa fazer esse comunicado público. Portanto, não é nem por pressão, nem por cerceamento de liberdade. Então, ele seguiu todo o trâmite que prevê a lei da Igreja e fez algo que nós, em nosso tempo histórico, não estamos acostumados, mas que ao longo dos séculos e outros continentes já presenciaram isso e que, portanto, algo visto com alguma normalidade do ponto de vista formal, legal. Claro que do ponto de vista cultural e psicológico e de nosso tempo, todos fomos tomados por grande surpresa. Professora, a senhora que é também, né, uma estudiosa em ciências da religião, como que a senhora vê esse momento para toda a população? Porque a gente tem duas situações, né? Tem lá no Vaticano, entre todos eles, mas tem também a questão dos fiéis, que estão esparramados aí por todo o mundo, e o Brasil é um país que apresenta praticamente o maior número de fiéis católicos. Olha, eu acho que é um momento de grande perplexidade para todos nós. Embora o professor Volmir tenha já colocado com muita clareza que é uma atitude normal, é um gesto normal, um gesto previsto legalmente, porém foi um gesto que há muitos séculos, né, os papas não têm lançado mão desta atitude e deste direito, dessa prerrogativa. Então, logicamente, a comunidade católica no mundo acolheu isso com muita perplexidade, como foi a minha perplexidade. Ontem eu ouvindo algumas reações em nível mundial, né, das pessoas, dos políticos, e ouvi alguns debates na rede de televisão italiana, eu acompanhei ontem à tarde alguns debates, e se questionava muito, trata-se de um problema de fé, um problema de crise da igreja. Porém, eu fiquei me perguntando, e dizendo a mim mesma, eu não vejo um momento, uma crise de fé. Eu acho que este Papa, ele representa o seu tempo, ele está a cavalo de 2 séculos, século XXI, século XX, século XXI, está a cavalo desses 2 séculos. Então, é o homem que responde por esta complexidade, né, porque essa transição de um século para outro, todas as transições foram transições muito complexas, então ele responde por essa complexidade. Ele, com esta atitude, para mim foi uma atitude de imensa fé, uma fé teológica, porque ele se diz, ao menos na sua atitude, a sua atitude quer dizer, para mim, e imagino para muitos católicos pelo mundo, espalhados no mundo, é uma fé incondicional no Espírito Santo. Então, ele se coloca em um segundo momento, porque ele acredita que o Espírito Santo está aí, é ele que rege a igreja. É uma fé antropológica, porque ele, com essa atitude, ele demonstra ter fé nos seus
colegas de missão, os seus cardeais, em outras pessoas que poderão substituí-lo, que poderão assumir esta missão, a missão de Pedro. Então, uma fé teológica de um lado, uma fé antropológica. Eu não vejo uma crise de fé nem em Bento XVI, nem uma crise de fé por parte da igreja. Nós somos a igreja somos nós. E nós vivemos este momento, que é um momento, sim, de crise. É um momento de crise, mas as crises são importantes na nossa vida. Significa que a igreja está caminhando, a crise representa vida, representa dinamismo. E isso que é muito importante. Então, se há de um lado muita perplexidade, por outro lado, há uma mensagem de fé. Eu acho que é muito importante, que é a característica de Bento XVI, um homem de fé, um homem de humildade, um homem de simplicidade. Neste momento são muitas indagações, né, que a gente faz, e todos nós tentando entender o que realmente aconteceu. Mas a gente segue aqui com o TJ Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre essa renúncia, sobre esse anúncio de renúncia do Papa Bento XVI, que está previsto aí para o próximo dia 28 de fevereiro. Nós vamos mostrar também a história dele, como ele se tornou o Papa Bento XVI. O TJ Goiás volta já. Josef Ratzinger é alemão e, na adolescência, foi obrigado até mesmo a fazer parte da juventude de Hitler. Até se tornar Papa Bento XVI, foram muitos e muitos anos de estudo e dedicação à Igreja Católica. Josef Ratzinger nasceu em 1927 em Market am Inn, município do estado da Bavária, na Alemanha. Cresceu durante o período em que o regime nazista ganhou força na região. Entre 1939 a 1943, fica no seminário preparatório. No fim da Segunda Guerra Mundial, ele e seus colegas de seminário são convocados para os serviços auxiliares antiaéreos. Em 1945, é capturado por soldados americanos e mantido prisioneiro de guerra por alguns meses. É liberado e volta para a Universidade de Munique. Em 1951, foi ordenado padre. Em 1953, obtém seu doutorado em teologia. Entre 1958 e 59, passou a dar aulas de teologia. Entre 1962 e 69, contribuiu para a Igreja como perito do Concílio Vaticano II e vira consultor teológico do arcebispo de Colônia. Em 1977, é nomeado arcebispo de Munique e Freising pelo Papa Paulo VI. Torna-se cardeal e, em 1978, participa do conclave que elege João Paulo I como o novo Papa. Em 1981, participa de outro conclave que elege João Paulo II, que o ordena como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Em 1982, renunciou ao governo pastoral da Arquidiocese de Munique. Entre 1986 e 1992, foi presidente da comissão encarregada de preparar o Catecismo da Igreja Católica. Em 1993, o Papa o elege à Ordem dos Bispos e, em 2002, torna-se membro honorário da Academia Pontifícia das Ciências e depois decano. Em 2005, após a morte de João Paulo II, o Colégio de Cardeais o elegeu como novo Papa. E ontem, 11 de fevereiro de 2013, aos 85 anos, Bento XVI anunciou para o próximo dia 28 o fim de seu papado, segundo ele, por falta de condições físicas para cumprir suas obrigações. Voltamos aqui no estúdio do TJ Goiás com o reitor da PUC Goiás, Valmir Amado, e também com a professora Irene Dias de Oliveira. Como foram estes quase 8 anos, né? São quase 8 anos em que Bento XVI esteve à frente como Papa. A meu ver, foi um pontificado muito fecundo, de muito trabalho. Se observarmos, ele se propôs a criar 3 grandes encíclicas. Uma, Deus Caritas Est, tratando sobre o amor, sobre a caridade. A segunda foi sobre a esperança, Spe Salvi, a esperança que salva. E a terceira foi
Caritas in Veritate, sobre a verdade. Todas as três tratando de grandes temas tão decisivos para esses tempos conturbados e difíceis que vivemos. A terceira mesmo encíclica do Bento XVI, ela trata sobre os modelos econômicos atuais, sobre a crise econômica europeia nos Estados Unidos, o que isso impacta para todos os povos, as convulsões maiores do ponto de vista social, ambiental. Então é uma verdadeira encíclica social. E agora, ano passado, até novembro deste ano, Bento XVI declarou o Ano da Fé. Claro que um pouco com o eco da experiência da Europa, que vive impasses na sua convicção de fé, mas também e sobretudo para que todos os povos revigorem suas convicções, professem o seu credo com consciência, com lucidez, com discernimento e como um credo, uma convicção, uma experiência de fé que responda também e esteja profundamente convicta dentro dos relativismos do mundo de hoje. Então, um Papa que trabalhou muito. Agora, talvez há aspectos, sobretudo do ponto de vista da comunicação social, que acho que não aprofundou suficientemente esse rico e profundo pontificado. Eu fico olhando um pouco toda a abordagem feita em relação a João Paulo II e aquilo que fez, que foi fecundo, foi importante, um pontificado longo e que ganhava visibilidade, ele trazia consigo um carisma, mas o Bento XVI trazia consigo uma profundidade teológica, intelectual, palavras densas, sentido de vida, análises macroeconômicas, sociais, eclesiais, culturais, que pouca gente na humanidade, nesses últimos anos, soube colocar com tanta profundidade. Entretanto, quando a gente vê um pouco, vamos dizer regionalmente aqui, se você pegar os jornais locais e colocar a proporção de cobertura que deu a casos de escândalo com senadores, com o caso do Cachoeira, você verá algo descomunal na proporção. Há como que uma banalização da comunicação, nesse jeito midiático de colocar o supérfluo, o mais ocasional, o mais conjuntural, como fosse o mais importante. Eu olhava assim, coisas importantes sobre encíclicas, os jornais locais mesmo colocavam lá na página internacional uma notinha desse tamanho. Não me parece que seja despreparo da imprensa e dos jornalistas. Me parece que houve uma desatenção, um desinteresse intencional, ou do tempo que vivem, que não percebeu senão aquilo que chama atenção por espetáculo. E o Bento XVI não é muito aquele que chamava a atenção pelo espetáculo, pelo carisma, mas pela palavra e pela profundidade do que dizia. Então nós, de alguma maneira, perdemos muito como leitores, como condição humana que experimentamos, como respostas históricas, porque faltou uma sensibilização em torno desse pontificado, e isso é claro que influencia muito. Então, é um dos aspectos, não são todos, mas de fato um pontificado muito fecundo, muito intenso, com vários sínodos, com muita mobilização. A Jornada Mundial da Juventude que aconteceu, 2 delas em que ele as presidiu. Eu estava em Madrid, quando a última aconteceu na Espanha, milhões de jovens. Então, do ponto de vista pastoral, teológico, ele foi um Papa que incentivou a estudar com mais seriedade a teologia, se empenhar mais nisso, num tempo de fideísmos que correm soltos por aí. Não, tem que estudar, nos seminários tem que estudar, os leigos têm que estudar, as dioceses têm que aprofundar mais, tem o catecismo da Igreja Católica, está aí, então vamos aprofundar mais, cristãos mais lúcidos, de modo que o intelectual, um dos papas seguramente dos mais intelectuais que a Igreja tem, e que podia, a meu ver, ter sido mais aprofundado o pensamento do Papa e de seu pontificado nesses anos que se passaram. Professora, o reitor colocou essa questão de João Paulo II. Não era fácil mesmo, né? Sair de João Paulo II, ao menos a minha geração, por exemplo, a gente viveu
a vida, né, a maior parte da nossa vida com João Paulo II. Depois vem Bento XVI. Foi uma mudança, como o reitor colocou, mas como que era, já era esperado isso, né, que haveria mesmo essa diferença entre eles? Cada um com a sua, né, como bem o senhor colocou, cada uma com a sua especificidade aí, né, cada um com a sua colocação. Eu acho que é esperado racionalmente. Nós esperamos, nós sabemos e entendemos que as pessoas são diferentes. Só que na prática, a gente parece que não se dá conta ou não quer se dar conta. Porque, no caso, a gente tende a comparar, né? O ser humano tende a comparar. Então, quando você coloca na balança o João Paulo II e Bento XVI, você começa a perceber as grandes diferenças. Porém, eu diria as grandes diferenças mais do ponto de vista da comunicação. São duas pessoas totalmente diferentes, com características diferentes, com histórias diferentes, né? Então, e nós estávamos habituados com um pontificado de João Paulo II, extrovertido, uma personalidade bem forte, aberto, bem né? aberto, alegre, dinâmico, espontâneo. O Bento XVI não era assim, é um intelectual. E é um intelectual, e por incrível que pareça, que ele mesmo, por ser intelectual, ele não teve na imprensa, na mídia, aquela força que teve o João Paulo II. Mas exatamente pelo seu caráter, pela sua personalidade. Foi um Papa que enfrentou as grandes complexidades desse século, de fim de século e começo de século, como eu já dizia antes. Então, é um papado que, embora intelectualmente, teologicamente, ele produziu, ele na Europa os grandes intelectuais, crentes ou não crentes, estudam os textos de Bento XVI, né? Coisa que na América Latina, no Brasil, isso é impossível, não? Quais são os intelectuais no Brasil que leem as encíclicas do Papa, que comentam, que tem uma mesa redonda na imprensa para discutir estas temáticas trabalhadas pelo Papa, por esse Papa e pelos outros? No Brasil, na América Latina, nós não temos este hábito. Enquanto na Europa, eles são intelectuais que são ouvidos pela imprensa, que são chamados. Quantas vezes o Vaticano está presente nas mesas de negociações políticas, econômicas, os teólogos são convocados para debater os problemas morais, os problemas éticos. Então, isso, o Bento XVI, ele teve uma força intelectual muito grande, só que a imprensa não valorizou, como dizia já o nosso reitor. De outro lado, nós assistimos que foi uma personalidade, um Papa que ele enfrentou muitos desafios ligada à pós-modernidade, a concepção de pessoa, a concepção da própria organização social, as crises morais que nós tivemos, que estão aí, que estão presentes em relação no nosso século, né? As crises... E que muitas vezes foram até mais, né? Como o senhor colocou, que nem sempre os ensinamentos eram colocados e apresentados a todos, mas esses momentos foram chamaram a atenção. Tudo que é escândalo, tudo que é algo assim espetacular, que chama a atenção, que choca a população. Nem nem sempre o ensinamento, a reflexão. Agora, vocês reparem, professora Irene, da carta do Papa, tem dois aspectos importantes. Um é da figura dele, e o outro é do tempo que vivemos e também o tempo desse papado. Porque ele acentua, primeiro, sua condição física. Mas não é só isso. Sobretudo minha condição física num mundo que está mudando rapidamente. E não damos conta de acompanhá-lo. Nós também, pais de família, não damos conta. Certeza, avalia, né? O Papa acompanhando as mudanças do mundo. Então, esse relativismo, essa crise de valores, esses impasses planetários, fenômeno de globalização, uma mudança de época. Não é só uma época que tem algumas mudanças como nos anos 60, mas é uma época que está mudando, é uma nova época. E tudo muito rápido. Isso é claro que provoca, diz, meu papado não dá conta de acompanhar com minhas forças físicas,
não dou conta de acompanhar este mundo em mudança. Então são dois polos importantes colocados na carta do Papa. A sua condição física, mas também as rápidas mudanças do mundo. E confira daqui a pouquinho que quem deverá, né, assumir aí o lugar de Bento XVI. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui no TJ Goiás. Eu volto já. E após a surpresa de Bento XVI ao anunciar a renúncia do pontificado, logo já começaram a ser apresentados nomes para substituí-lo após uma votação chamada de conclave. Vamos conhecer possíveis nomes e entre estes temos brasileiros também. Com a renúncia do Papa, já começaram as especulações de quem irá assumir a cadeira de Pedro. Entre os nomes mais cotados estão o cardeal Angelo Scola, arcebispo de Milão, o cardeal Christophe Charbon, arcebispo de Viena, e o cardeal canadense Marc Houlé, prefeito da Congregação para os Bispos na Santa Sé. O processo de votação para a escolha do novo Papa, chamado conclave, é feito a portas fechadas. Apenas os cardeais com mais de 80 anos têm o direito a voto. Ao todo, 117 cardeais podem votar, entre eles 5 brasileiros. O cardeal arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes, o arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela, o arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, o arcebispo emérito de Brasília, Dom João Braz de Avis e o presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno. A eleição é feita na Capela Sistina. Será eleito o cardeal que obtiver ao menos 2/3 dos votos. Se não conseguir esse resultado, serão realizadas 2 votações, pela manhã e 2 à noite. As cédulas de voto são queimadas e a cada votação os fiéis ficam sabendo o resultado pela cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. A fumaça escura quer dizer que o Papa ainda não foi escolhido. E quando sai a fumaça clara, a Igreja Católica tem o novo líder. Voltamos ao estúdio aqui do TJ Goiás. Como funciona, reitor, o conclave? Porque às vezes as pessoas falam, tem a fumaça e eles se reúnem. Mas como é que funciona isso mesmo, né? Para que todos possam entender. Olha, a rigor, essa parte de papáveis, isso é sempre uma colocação que colocam nas expectativas de um nome ou outro de cardeais mais conhecidos mundialmente. Mas depois de eu ver que o direito canônico, quando previa a renúncia, a gente achava que não aconteceria e aconteceu, acho que convém voltar à lei da Igreja, de como ela de fato prevê a eleição. Seja a eleição para o Papa, seja para qualquer instância de cargos exercidos de congregações religiosas, da escolha de um bispo, de cargos diversos, todo o procedimento que acontece. Um conclave a rigor, primeiro as características do candidato. Ele tem que ser a rigor um cristão católico batizado. Esse é o primeiro critério. E ele, qualquer um de nós, portanto, homem, pode ser eleito como Papa na Igreja. Claro que imediatamente, como o Papa tem o título de Bispo de Roma, isso depois, antes de assumir o cargo, ele imediatamente seria ordenado padre e bispo, então seria Bispo de Roma e Sumo Pontífice. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é a condição de estar uma sé vacante. A Igreja está sem Papa, por renúncia, ou por morte, ou por um impedimento grave. Terceira situação, terceiro aspecto, a convocação. Aí há os eleitores, aí são os 130 cardeais. E esses 130, há os que todos são eleitores, mas nem todos são elegíveis. Podem ser votados. Porque se eles tiverem até 80 anos, tudo bem, eles são eleitores e elegíveis. Se eles estiverem acima de 80 anos, eles já não podem mais ser eleitos. Depois, feita a votação, se fecham, a votação é secreta, isso já é feito há muitos séculos nesta modalidade, para não ter injunções externas. Claro que seguramente rezam, conversam entre si, e há várias sessões. Se não, até não alcançar 2/3 da votação convergindo para um nome,
tem nova sessão. Interrompem, vão rezar, vão fazer as refeições, programam para o dia seguinte. Então não tem assim, tipo, em 10 dias, em 15 dias? Não, não tem. Isso pode ser, como foi rapidamente com o Bento XVI, 2 dias foi eleito. O João Paulo II foram 4 ou 5 dias. Houve situações de 15 dias. Isso é muito relativo. Os cardeais precisam chegar a um consenso, um discernimento sobre os nomes. Às vezes alguns acham que seria um nome mais intelectual, outros mais jovem, outros de países do continente africano ou de um continente asiático. O único que nunca teve foi do continente americano. Já teve papas da Ásia, papas, evidentemente, da Europa, papas da África, mas está faltando o Papa da América. E será que acontece agora? Então, ou o mundo ainda não está preparado para isso? Essa história, logo volto nesse ponto, mas ainda sobre a legislação, essa história da fumaça branca ou preta, ela se faz porque era um jeito no passado, quando não havia outras formas de comunicação, e manteve esse jeito. O povo ficava lá na praça e ficava esperando o resultado. Então, ficavam dando sinal através de uma chaminé em que queimava as cédulas, claro que coloca uma resina que coloca a cor da fumaça. Pois, depois de chegar a 2/3, que podem então surgir em vários nomes, até convergir em um. Quando chegou a 2/3 de votação em um nome, então o cardeal decano, que é o mais antigo, o mais veterano, assim é previsto na lei, consulta ao candidato. Você aceita? Se ele não aceitar, tudo volta a estaca zero. Aí ele já não é mais elegível, porque ele já disse que não e então ele não volta mais à votação. E aí se sucede a votação até chegar aos 2/3. Ele dizendo que sim, então é claro que aí sai a dita fumaça branca, o povo aplaude, fica feliz com aquilo. O Papa, claro que se prepara, escolhe o nome pelo qual ele será anunciado e depois ele é levado até um lugar visto por todos e lá diz a sua primeira palavra à cidade de Roma e ao mundo. A cidade de Roma porque a partir daquele momento ele se torna o bispo daquela diocese de Roma e ao mundo. Então, esse é a rigor o procedimento o conclave traz esses 130 cardeais. Há cardeais feitos no pontificado de João Paulo II, há cardeais que foram feitos agora no pontificado de Bento XVI. Eu estive lá em fevereiro do ano passado, de 2012, quando Dom Avis, que era arcebispo de Brasília, um natural de Santa Catarina, foi bispo de Apucarana, no Paraná, e depois aqui arcebispo de Brasília, foi feito cardeal. Hoje ele está no instituto importante lá. A meu ver é um nome importante, seja por ser um homem intelectual, preparado, com doutorado em teologia. É um nome que deve ser lembrado, porque a gente deseja que sim. Né? A gente deseja que, de repente, um brasileiro possa assumir esse ponto. Mas é um nome que tem as condições? Tem todas as condições. Todos os nossos cardeais, também Dom Cláudio Ume, já foi prefeito de Congregação para o Clero, Dom Damasceno, que é arcebispo de Aparecida, ele é presidente da CNBB, um homem muito preparado, Dom Geraldo Magela, arcebispo de Salvador, um cardeal também que teve uma prefeitura de Roma, então um homem experiente, Dom Odilo Scherer, um homem preparado com doutorado em filosofia, em teologia, arcebispo cardeal de São Paulo. Então são homens todos muito preparados. Não se leva um título cardinalício a pessoa que não tem um preparo internacional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da experiência pastoral, da compreensão da igreja, da reta doutrina, da sã consciência, do espírito de prudência. Então são homens que personalidades bastante completas. A gente tem esperança. Esses 5 cardeais brasileiros não estão atrás de nenhum cardeal do mundo, a meu ver. A gente é suspeito, né? Claro. mas eu acho que a igreja devia, o conclave, a gente
cristão católico pode palpitar, não é? Torcer, rezar, pedir o Espírito Santo que ilumine. Mas eu acharia que estaria na hora de um Papa oriundo da América, pelo menos da América, se não da América Latina, seja da Argentina, do Brasil, do Chile, do Panamá, mas alguém que tivesse também, acho que o Novo Mundo, a igreja que evangelizou, veio da Europa para cá, chamou aqui a América de Novo Mundo, agora o Novo Mundo se estruturou, se organizou, a igreja se organizou também, com talentos, com valores. Há muitos missionários agora do chamado Novo Mundo, também do Brasil, que vão evangelizar a Europa, a África, a Ásia. Então, por que não podemos oferecer à igreja, no mundo universal, alguém que seja latino-americano? De modo que também os vaticanistas costumam dizer que seria bom alguém da Europa, porque a Europa está no impasse do ponto de vista da fé. E, sobretudo, porque eles já deixaram, os italianos deixaram dois que não fossem italianos, depois de 400 e tantos anos escolhendo um italiano. Então, um polonês, um alemão, agora vamos voltar para o italiano de novo. Exatamente porque ele compreenderia a crise de fé europeia. Eu acho que é exatamente aí que está um ponto de dizer, olha, nós temos uma experiência pastoral de uma igreja sempre jovem, com jovialidade, com impulso, com criatividade, com entusiasmo, com quantidade, com qualidade. Acho que ao invés de procurarem alguém lá do meio da crise, para dar uma resposta à Europa, porque nós... Em quem conseguiu superar tantas crises, né? Ou então ainda tenta superar. Nós que deportados da África como escravos, nações indígenas, imigrações europeias, e saiu isso que é o Brasil e é o latino-americano. Pois creio que de alguma maneira é uma vitória do tempo, da história, forjada na luta, no sofrimento, de uma igreja que também caminhou com isso. Por que não podemos, agora com talento, com vigor, com história construída, 500 anos de lágrima, de lutas. É muita coisa. Temos, claro, que algo a dizer para a humanidade também, como colaboração. Mas é palpite para o Espírito Santo, é ele quem escolhe. É uma ideia. Até porque eu concordo plenamente com a fala do professor Volmir, porque nós estamos no entre-lugar. E se nós estamos no entre-lugar, nós temos um pouco dos outros lugares. Então, nós temos esta possibilidade, esta habilidade, essa competência de também entender o outro lado. Porque nós estamos num lugar de fronteira. A América Latina é um lugar de fronteira. E por isso essa flexibilidade, essa capacidade, essa criatividade. Porque nós somos a síntese de tudo que há na humanidade. Então, eu acho que é muito importante que se olhe um pouco para a América Latina, se olhe nessa grande possibilidade e capacidade de contribuir com a história da Igreja do ponto de vista mundial. E a senhora acredita que possa ser um Papa mais jovem e que tem assim esse espírito de que, como a gente sempre fala, né, mais ligado nessa questão de comunicação, de interação, de internet, nesse meio, a senhora acredita que pode vir a acontecer isso? Eu acho que sim. Embora é importante, é fundamental, embora isso não seja assim digamos assim, o objetivo fundamental para a escolha de um Papa, porque essas coisas se aprendem, tecnologia se aprende, né? Eu estou aprendendo, então imagina todos nós, né? Se você vai na Assembleia dos Bispos, eu participei muitos anos como presidente do Conselho de Leigos na Assembleia que era em Itaici agora, em Aparecida, dos bispos. 400 e tantos bispos. Uma coisa que me surpreendia era exatamente isso. Grande parte deles, inclusive o Dom Washington, o Dom Valdemar, os demais, todos lá com notebook, ligados online, acompanhando a Assembleia, decidindo. Eles já agora não vão mais nem usar texto dos documentos, vai ser tudo virtual, tudo online. Quer dizer, esse é o próprio Papa que entrou no Twitter. Eu acho que as novas tecnologias serão, claro, que uma incorporação, né? E um desafio continuado, não é? Mas do que eu pude estudar também de critérios um pouco de escolhas, geralmente há algumas formas de alternância.
Por exemplo, quando teve João Paulo I escolhido, e era um homem deu problema do coração, tudo indica. Pois aquilo, qual era a escolha, a tendência de escolher o seguinte? O que contam da época dos candidatos fortes era Dom Aloysio Loscheider, um brasileiro, porém tinha problema de coração. E aquilo no momento, porque o Papa antecessor havia tido aquelas 33 dias de pontificado, é claro que não iam escolher um outro que tinha problema cardíaco. Então, o que escolheram? O Atlético. E aí vai. Quer dizer, esses aspectos, eles parecem conjunturais, mas em certo instante, eles influenciam também na troca de experiência e naquilo que a igreja precisa para esse ministério petrino. Se porventura, os cardeais também avaliem que talvez tenha tido, eventualmente, uma dificuldade de comunicação, por exemplo. Comunicação midiática, coisa assim. Pode ser que o outro, eles enfatizem, procurem incorporar o valor do antecessor, mas que enfatize esta área. Então, mais do que a idade enquanto tal, ainda que me parece que há muita propensão por ser alguém mais novo, causou surpresa quando foi Ratzinger pela sua idade. Porque antes só João 23, Papa Roncalli tinha 77 anos, não é? Quando foi feito Papa. E aquilo foi muito inusitado. Mas o Espírito Santo, realmente, a gente com fé, a gente espera, professa isso. Só espera nisso. Porque mesmo um Papa idoso, como foi João 23, e ele convocou um concílio na igreja. Então, não é porque é novo ou tem uma idade maior para trazer jovialidade à igreja. Pode ser que alguém com idade tenha uma inovação enorme, responda adequadamente ao tempo histórico. Então, a gente espera, olha características, palpita como todo mundo. São dias de análise. Mas isso talvez seja o discernimento que os cardeais estejam fazendo doravante também. E um pouco de auscultar o que a igreja precisa, o tempo agora, segunda década do século XXI, o mundo que vivemos, como as dioceses estão, os grandes desafios. Aliás, esse é um dos aspectos. Antes do conclave, há um estudo sobre os grandes problemas do mundo e da igreja. E um pouco à luz desse, vamos dizer, conteúdo programático, também é inspirador para a escolha do candidato. Eu estava lembrando aqui que nós temos aí a Jornada Mundial da Juventude, né? Já em julho. Será que deve ser umas primeiras viagens do Papa? No novo Papa? Ele vem ao Brasil, será? Porque pelas informações que nós tivemos hoje através da internet, está confirmada, né? Será que pude acompanhar ontem. Você pode vir ao Brasil? Com certeza. Olha, o evento realmente é mundial. Está programado. Vem sendo planejado já há 3 anos, desde a Jornada da Juventude anterior acontecida na Espanha, em Madrid. Ontem eu vi a entrevista de Dom Orani, que é o arcebispo de Rio de Janeiro, e que está coordenando localmente, junto de centenas de equipes, não só de pessoas, milhares de pessoas e centenas de equipes, e que confirmou a realização da Jornada Mundial da Juventude. Claro que a previsão do novo Papa sair até a Páscoa, a rigor, por exemplo, sempre se prevê com a saída do Papa 9 dias que são de luto. Sempre era previsto, mas não é o caso agora. É verdade. Então, pode que o conclave seja muito rápido, venha antes do dia da Páscoa. Então, com certeza, o Papa virá. O novo Papa, talvez a sua primeira viagem internacional, será o Brasil. Teremos 40 dias aí, né? A gente entrando agora. Se ele for brasileiro... 40 dias de muito... já pensou? De muito pensamento, né? O Federico Lombardi, ontem, ele numa entrevista, foi feita essa pergunta e ele respondeu que o próximo Papa vai manter, né, todos os acordos, todos os compromissos realizados por Bento XVI. E, segundo ele, certamente o novo Papa virá ao Brasil e estará aqui participando. Isso que é a beleza também da igreja, porque ela se percebe ao longo de 2000 anos nesta perenidade. Os papas vêm,
fazem um serviço heróico, os papas vão, e nós também vamos, chegamos e passamos, e a igreja permanece. Esse é um grande mistério, porque quem está no leme não é bem o Papa, é Jesus. Com certeza. É Jesus. E ele... e os papas vão aí como vigários, como aqueles vigários de Cristo, como se diz, não é? Aqueles que vão conduzindo a igreja, mas sobretudo quem conduz a igreja é o Espírito Santo e é Jesus. Está sentado nesta pedra sólida de Jesus Cristo. Então, eles como nós, grandes homens, talvez bem melhor que a gente, mais preparados, mais humanos, imortais também. Então chegam e vão, e a igreja permanece. Portanto, permanece não só nos tempos históricos, nas turbulências das épocas, mas permanece também com os compromissos efetivos. Que ninguém pense que um Papa inovador vai abdicar de dogmas, das doutrinas fundamentais. Agora, claro, por isso que está usando a palavra nova evangelização. A gente tem que encontrar um jeito de linguagem, como é que vamos falar para novas gerações, como é que vamos nos comunicar melhor, como é que as palavras podem ser mais adequadas, como é que o testemunho pode ser mais eficaz, como é que as estruturas podem ser melhores. Mas não é a igreja que vai se adaptar a modismos também, ou só para agradar um grupo, outro grupo, alguns querem isso, alguns querem aquilo. Aquilo que for princípio fundante da igreja, o Papa não pode mudar também. Ele cairia numa heresia se assim fosse. Então, os fundamentos, os pilares da igreja, que lhe dão perenidade, porque sustentados em Cristo, isso também é bonito. E os compromissos. Não entra o Papa Novo e diz, agora eu vou desmanchar a jornada mundial. Se eu quisesse, poderia fazê-lo. Mas é claro que há sempre um compromisso com a estabilidade da igreja no seu tempo histórico. Reitor, a gente entrou aí, né, no horário do PUC Acontece e a gente vai continuar mais um pouquinho. E eu gostaria de saber do senhor, como é que foram esses 8 anos de Bento XVI e a universidade saiu aí de universidade e passou para Pontifícia, né? Às vezes a gente ainda até mistura um pouquinho. Como é que foi isso aí para a PUC Goiás? Olha, nós temos um aspecto bastante curioso desse ponto de vista. Porque ligado a papas com o nome Bento, nós temos 2 acontecimentos grandes em Goiás. O primeiro é o Papa que criou a Diocese de Goiás, desvinculando-a primeiro de Cuiabá e Rio de Janeiro, chamava-se Papa Bento XV. Então também foi um Papa Bento. E com o Papa Bento XVI, a nossa universidade, que era uma universidade católica, teve reconhecimento pontifício. Portanto, nós carregaremos, e as gerações seguintes, por séculos adiante, assim como a Goiás cita Bento XV na criação da Diocese de Goiás, nós citaremos Bento XVI, com qualquer dos papas que venha pela frente, como a referência para a Universidade Católica de Goiás ser PUC Goiás. Foi neste pontificado, foi pela assinatura deste Papa. O processo começou em 2004, quando da visita do núncio apostólico em nossa universidade. Ele veio visitar a instituição, a conheceu, veio visitar também a Arquidiocese, Dom Washington, também inaugurou o Instituto Santa Cruz, então muitas atividades que teve aqui em Goiânia. E nós aproveitamos a vinda dele e apresentamos um pedido ao Papa de que a universidade tivesse o reconhecimento pontifício. O núncio apostólico deu um recebi em Goiânia, naquela data de 2004. Daí encaminhou para a Congregação para a Educação Católica e aí houve um longo processo de tramitação. Outras universidades católicas em todos os continentes pleiteiam isto. E até então, a última que havia recebido o título pontifício foi a PUC do Paraná, na década de 80, 24 anos antes do reconhecimento pontifício da PUC Goiás. Então, a cada 20 e 30 anos isso acontece como algo muito inusitado, muito raro, muito inédito. Depois disso,
É claro que encaminhamos toda a documentação necessária, estatutos, regimentos, prédios, número de alunos, níveis de qualidade, intercâmbios, tudo. A Congregação para a Educação Católica, o Vaticano, quis saber o que era a nossa universidade. Até o nosso vídeo institucional a gente o fez com versão italiano para que lesse mais rapidamente e tudo, traduzindo todos os documentos também para o italiano para serem mais facilmente acessíveis. Depois, em 2009, Dom Washington visitou o cardeal Grokolevski, que o convidou para os 50 anos da universidade. Nessa ocasião, o cardeal, prefeito dessa congregação, entregou o documento dizendo esta universidade é de direito pontifício. Portanto, esta PUC Goiás estará sempre guardando no seu coração e na sua história o pontificado de Bento XVI, quando ela se tornou uma pontifícia universidade. Gente, muito obrigada pela conversa, né? Passou tão rápido, a gente né? Foi rápido, né? E foi muito bom. Muito obrigada, reitor, por vir, né? Por trazer tantas informações. Professora Irene, obrigada também. E vamos aí esperar os próximos dias até que as coisas se ajeitem novamente e a gente tenha aí um novo líder da Igreja Católica. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. O TJ Goiás de hoje termina aqui. Hoje nós não teremos o PUC Acontece, porque a nossa conversa se estendeu aqui, foi muito boa. Amanhã tudo volta ao normal, com mais informações, com certeza, sobre aí esta renúncia do Papa Bento XVI. Tenham todos uma ótima tarde, tudo de bom e até amanhã.